Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando do santo protetor da igreja, São José. Festejado no mundo inteiro essa semana, São José é o padroeiro das famílias e pai adotivo de Jesus. Em Belém, os festejos em honra a ele iniciaram logo cedo na paróquia de Queluz, que há mais de 100 anos dedica homenagens a São José. Patrono das famílias, dos carpinteiros, esperança dos enfermos, protetor da igreja. Em nome de São José, são muitos os pedidos e a intercessão é certa, dizem os devotos. Estamos aqui pedindo pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, né? Ele que é protetor dos doentes também. E a devoção é muito grande, é até emocionante falar. Na paróquia dedicada ao santo no bairro de Canudos, em Belém, amanhã foi de festa. Logo cedo, a missa solene foi celebrada por Dom Alberto Taveira. Com a igreja lotada, os fiéis demonstraram o amor pelo santo. E São José é modelo de fé, e a nossa devoção a ele é isso. Ele nos ensina a chegar até Jesus Cristo. Queluz tem 105 anos de história e devoção a São José. Administrada pelos frades agostinianos, é uma paróquia com inúmeros projetos sociais que atende a 5 comunidades do bairro. E neste dia especial de celebrar o patrono, entre tantos agradecimentos e pedidos, um especial da Arquidiocese de Belém. Eu desejo que a intercessão de São José chegue no coração de Deus com a nossa oração, especialmente pelos tempos tão exigentes, tão difíceis que vive a nossa pátria, que Deus nos dê todas as graças necessárias e São José seja o nosso intercessor. Ao final da celebração, os fiéis levaram a imagem de São José pelas ruas do bairro de Canudos, na tradicional procissão do padroeiro. Está todo o povo reunido em torno dessa figura importante da igreja, esse que é patrono da igreja, protetor da igreja e que nos inspira tanto. O tema da nossa festividade desse ano resgata a figura de São José como um modelo de missionário. Missionário da igreja, missionário que é modelo para nós e que nos estimula, nos incentiva a também ser uma igreja missionária. À noite, as homenagens a São José continuaram, só que dessa vez na paróquia localizada no bairro do Marizal. Uma procissão marcou o encerramento dos festejos. A celebração eucarística foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. A missa, em comemoração litúrgica ao dia de São José, buscou refletir junto aos devotos o exemplo do padroeiro aos planos e missões de Deus. Quando a igreja apresenta os santos, ela quer que nós olhemos para pessoas que viveram a palavra, que viveram a fé de uma forma exemplar. E se isso vale para tantos santos, vale muito mais para São José. Pelo jeito, pelo modo como ele viveu, como ele se entregou, justamente ao plano de Deus. Então nós queremos que o povo todo que participa dessa solenidade, e aliás, uma verdadeira multidão vindo aqui à paróquia de São José no Marizal, a graça dessa presença do povo, para que nós saiamos daqui com vontade de ser justos, de ser pessoas que respondem ao chamado de Deus, de ser missionários como São José foi e é. Dona Marjane, que participou da celebração, afirma que tenta imitar as virtudes de São José. É um santo cheio de virtudes que são importantes na nossa vida. Então, quando eu aprendi isso, quando eu conheci ele, a devoção dele, eu fiquei devota porque eu quero imitar, eu quero ser como ele, eu quero ter as virtudes que ele tinha, a obediência, a caridade, a justiça. Eram virtudes que
que são importantes para a gente. E eu acho que é isso que é a devoção a Ele. Para o pároco da Igreja de São José, cônego Sebastião Fialho, os dias de festividade tiveram muitos pontos positivos. Foram tantos pontos positivos que não se percebe os negativos. A participação do povo, a recepção do povo nessa festa. Foram 9 dias de experiência da vida de São José. Um homem que procurou sempre viver a vida de oração, de fidelidade, de entrega. Eu creio que foi tudo isso que se expressou na nossa festa de São José, nesses 9 dias. Mas engana-se quem pensa que São José é um grande homem apenas para os adultos. Para as crianças, São José é um ótimo pai. Ele é um ótimo pai. Na Terra Santa, o dia de São José também foi de homenagens no lugar onde viveu a Sagrada Família. Centenas de peregrinos e cristãos locais tiveram a oportunidade de celebrar a festa de São José em Nazaré, justamente onde ele viveu. Celebrar a festa de São José aqui tem um sabor especial, pois aqui não está somente a Gruta da Anunciação, mas também a Casa de São José. Aqui não somente Nossa Senhora recebeu o anúncio do anjo Gabriel, mas também José. E não foi somente ela que demonstrou-se disponível ao chamado de Deus, mas também São José, que aceitou fazer com que Jesus pertencesse à linhagem de Davi. A jornada foi marcada pela tradicional entrada solene do custódio da Terra Santa, Frei Francesco Patton, na Basílica da Anunciação. Ele é o padroeiro de todos os pais e foi o guardião da Sagrada Família. Ele foi uma pessoa de silêncio, de fé. Durante as crises, dificuldades, não abandonou Nossa Senhora e foi um pai adequado para Jesus. Viemos em muitos na igreja hoje para honrá-lo e aprender com ele como educar os próprios filhos para a fé, a retidão, o bem e a generosidade. Em seguida, na igreja de São José, que foi construída sobre as ruínas de sua casa, Frei Francesco presidiu a Santa Missa. Na homilia, convidou os presentes a contemplarem o que Deus operou na vida de São José e como ele respondeu ao chamado do Senhor. A nós, São José ensina a buscar antes de mais nada a vontade de Deus, até mesmo se ela é diferente dos nossos planos, dos nossos projetos. E nos ensina a ter fé, porque José é um homem justo, um homem que confia em Deus. A celebração terminou com uma procissão até a gruta, onde o anjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora. Ele ensinou ao Filho de Deus a ser homem, porque Jesus aqui crescia em idade, sabedoria e graça. E aprendeu com José a delicadeza humana, a educação humana, o respeito humano, a caridade. Tudo isso Jesus aprendeu com São José. Patris et Filii Espíritus Sanctis. No dia 8 de abril será realizada a grande procissão da Divina Misericórdia aqui na Arquidiocese de Belém. A Diani Barbosa, ela veio aqui com a gente para falar sobre esse grande momento para o movimento. Dona Diani, é de grande expectativa, né, para esse dia 8 de abril. Como é que tá? A gente está convidando todo o movimento da Divina Misericórdia, né, a participar dessa grande festa que o próprio Jesus pediu a Santa Faustina, né? Então estaremos reunidos na Praça Valdemar Henrique, a procissão saindo às 7h30 da manhã, em direção à Catedral, onde teremos a celebração eucarística, né? Que é o ponto máximo da festa, e com a bênção dos quadros, e todos são convidados a participar deste momento de grande louvor ao Senhor pelo seu amor e pela sua misericórdia para conosco. Essa procissão ela é a nível arquidiocesano. Sim. Vocês reúnem os grupos de todas as paróquias? Reunimos os grupos de toda a Arquidiocese de Belém, né, neste dia,
nesta procissão. E todos devem levar o seu ícone da misericórdia? O nosso ícone é o quadro, né, da Divina Misericórdia. Então, podemos levar os nossos quadros, os nossos estandartes, né, para participar deste momento. E essa caminhada, ela vai ser animada Vai ser animada, né, pelo Grupo Mariano, que sempre está conosco. Vamos rezar o texto da Divina Misericórdia, vamos cantar, vamos louvar o Senhor nesse dia por tudo de bom que Ele nos concede. E para quem quiser conhecer um pouco mais o movimento da Divina Misericórdia aqui na Arquidiocese, vocês têm uma casa própria? Nós temos a Casa da Misericórdia Santa Faustina, né, que fica ali na Padre Prudêncio com a Riachuelo, onde estamos lá todas as quartas e sextas-feiras. Às terças-feiras estamos em oração a partir das 9 horas na Igreja da Santíssima Trindade, em adoração, oração, pelo movimento, né, e pelas obras de misericórdia que todos nós devemos praticar. Com certeza. E, dona Diane, a gente aproveita para lembrar que o movimento da Divina Misericórdia foi criado pelo Papa João Paulo II e a data é sempre o segundo, na verdade, o primeiro domingo após a Páscoa. Após a Páscoa. É a Festa da Misericórdia, né, instituída pelo Papa João Paulo II, no segundo domingo após a Páscoa. E o mundo todo, né, celebra este momento de grande graça para todos nós. Tá certo. Fica o convite para todo mundo que está assistindo a gente. A procissão da Divina Misericórdia aqui em Belém vai ser no dia 8 de abril, a partir das 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, Praça Valdemar Henrique, saindo a procissão, né, a caminho da Catedral Metropolitana. Tá certo, a gente agradece a sua presença, deseja aí que todos possam participar desse dia tão especial para a nossa igreja. E agora nós vamos para um breve apoio cultural e o Notícias Pastorais volta já. Nesta quarta-feira, dia 28, após a Santa Missa das 18 horas, a paróquia de São Raimundo Nonato, no bairro do Marizal, promoverá uma apresentação de música sacra com o coro Carlos Gomes e Camerata. A apresentação será às 19h30, com entrada franca. A paróquia está localizada na Avenida Senador Lemos, número 990. E com a Semana Santa se aproximando, as paróquias de Belém estão mobilizadas em confessar os fiéis. Um mutirão de confissões abrange todas as paróquias, que disponibilizaram uma programação especial para atender a comunidade. O atendimento às confissões é realizado durante o ano inteiro, porém, neste período, a procura pelo sacramento aumenta. Nesta semana, a paróquia São João Paulo II, no bairro do Marco, recebeu um mutirão de confissões. Os fiéis puderam se confessar e se reconciliar com Deus. Na Igreja Católica, é recomendado que a confissão seja feita pelo menos uma vez ao ano. E para melhor atender a todos aqueles que procuram no sacramento da penitência a absolvição dos seus pecados, fique atento às paróquias que ainda devem receber o mutirão esta semana. Nesta segunda-feira, dia 26 de março, a Catedral Metropolitana de Belém fica aberta para confissões, das 16 às 19 horas. Às 18 horas, a Paróquia São Lucas Evangelista, Cristo Rei e Paróquia Santo Inácio de Loyola recebem o mutirão. Já às 19 horas é a vez das paróquias da Santíssima Trindade e Nossa Senhora de Fátima. Na terça-feira, o mutirão será das 16 às 19 horas na Catedral Metropolitana de Belém e às 19 horas nas paróquias de São Francisco Xavier e São José de Queluz. Na quarta-feira, dia 28, de 15 às 19 horas, é a vez da Capela de Nossa Senhora do Loreto. Já das 16 às 19 horas, a Catedral Metropolitana de Belém recebe confissões. A Basílica Santuário de Nazaré recebe confissões a partir das 17 horas. E as paróquias de São Vicente de Paulo, Santo André Apóstolo, Paróquia São Francisco Xavier, Paróquia Nossa Senhora do Loreto e Paróquia Santíssima Trindade começam a atender a partir das 18 horas. E vamos agora com as notícias da Igreja pelo mundo. Durante a catequese dessa quarta-feira, o Papa Francisco falou da comunhão e lembrou que na procissão para a Eucaristia acontece, na verdade, o encontro de Jesus com todos os fiéis. Cristo está ali presente para todos. Com palavras simples, o Santo Padre levou os fiéis a compreenderem ainda mais o que acontece no momento da comunhão, o encontro da santidade de Cristo no socorro à fragilidade humana. A Eucaristia é um remédio para os pecadores e não um prêmio para os eleitos. O Papa citou uma reflexão de Santo Ambrósio, doutor da Igreja, que por se reconhecer tão pecador,
necessitava sempre do remédio do pão eucarístico. A Eucaristia ci fa forti per dare frutti, fiori. Francisco disse que a repetição na liturgia, Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, é uma oportunidade de fazermos um bom exame de consciência dos nossos pecados. Não é um olhar negativo e pessimista sobre nossa fraqueza, mas voltar os olhos para o Cordeiro de Deus, que imolado nos salva dos nossos pecados. Ricevere Gesù che ci trasforma in Lui, ci fa più forti. O Papa recordou-nos ainda que quando alguém recebe a Eucaristia, ela se torna corpo de Cristo e, estando unida a Ele, vence o egoísmo e começa a dar frutos de boas obras, de virtude e a fazer o bem aos outros. Aproveitando o início da primavera aqui na Europa, o Papa Francisco lembrou a todos os peregrinos um efeito direto da Eucaristia. O cristão que está unido a Cristo floresce no mundo. In occasione del prossimo incontro mondiale delle famiglie. E na conclusão da catequese, o Papa manifestou o desejo de estar presente nos dias 25 e 26 de agosto deste ano em Dublin, na Irlanda, no Encontro Mundial das Famílias, que terá como tema o Evangelho da Família, alegria para o mundo. Quando falamos em Eucaristia, lembramos de um alimento rico em história. O pão é indispensável na cultura árabe e judaica, um alimento que reúne tradição e elementos históricos de espiritualidade. Seja no café, almoço ou janta, ele está presente. O pão é um dos alimentos fundamentais, tanto da cultura árabe como judaica. Esta padaria é a maior na cidade de Belém. São mais de 120 quilos de pão diariamente. Para cada fornada, 2 sacos de farinha de trigo, cada um com 60 quilos. Mais uma prova do alto consumo e que gera também renda para as famílias. Esta padaria foi criada em 1998, há 20 anos. Começamos este trabalho usando ferramentas simples que pertencem à minha família e fomos capazes de desenvolver e usar as máquinas. A quantidade de produção é alta devido ao uso de máquinas. Há toda uma linha de produção e receita própria desses pães árabes, a fim de que cheguem quentinhos na casa das famílias. Então, estou aqui literalmente colocando hoje a mão na massa, tentando dar uma ajudinha nessa padaria. Esse elemento tão essencial, o pão, tanto na cultura árabe quanto na cultura judaica. E vou ver se eu aprendo de verdade aqui hoje nessa padaria. Já na tradição, o pão está intimamente ligado à história de Israel, às festas e ao ciclo natural das produções agrícolas. Em Pentecostes, era celebrada a colheita do trigo e cevada, oferecidos a Deus como primícias, após os 50 dias da Páscoa. O pão, portanto, sempre relacionado à experiência de ação de graças nas refeições e atividades diárias. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pela tua bondade recebemos este pão, fruto da terra e do nosso trabalho. É exatamente a tradução em termos católicos desta bênção que o chefe da família hebraica pronuncia na comida, no início da refeição cotidiana. O homem vive de uma contínua bênção que recebe de Deus. Ao se pensar na precariedade da cultura antiga e em situações de guerra e invasões que afetavam a dinâmica social, o pão simbolizava ainda a dependência de Deus. Já nos evangelhos, o pão aparece nas cenas da multiplicação como um alimento fundamental e sinal de confiança em Deus. Depois, na última ceia, este elemento retorna e com um valor ainda mais elevado, com a instituição da Eucaristia. La sua reale presença in mezzo a noi. O pão agora é a sua presença real em meio a nós. E ele não está em meio a nós como um elemento particularmente sofisticado de uma mesa cotidiana de um hebreu de seu tempo. Mas ele está em meio a nós a partir de um elemento muito simples, pobre e natural. E por que isso? Porque, por um lado, ele se faz presente para todos e não somente para ricos e privilegiados. A cidade do nascimento de Jesus, Belém, em hebraico a Casa do Pão, também reflete sua missão. O verbo encarnado que se torna alimento. Ele se utilizou de algo do cotidiano do seu povo, quase insípido e incolor, para assinalar sua presença simples, mas totalmente concreta e real na Eucaristia. Na última ceia, Cristo celebrou a Páscoa hebraica, a libertação do povo do Egito, mas, sobretudo, institui a nova Páscoa, a nova libertação. Não mais da antiga escravidão, mas do pecado e da morte.
Na Sexta-feira Santa, tradicionalmente a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, localizada no Júlia Ceferi, em Ananindeua, realiza a Via Sacra. O Maurício Santana está aqui com a gente para falar da edição 2018 desse evento. Já é tradição na paróquia, Maurício? Isso, já são 23 anos desse trabalho maravilhoso realizado na paróquia. Né? É um espetáculo assim que a gente trabalha a evangelização para contar um pouco da história, da vida, né, da paixão e da morte de Jesus Cristo. E para que a gente possa ter uma noção, como é que esse espetáculo teatral ele mobiliza a comunidade? Quantas pessoas estão envolvidas nisso? Olha, são 100 pessoas mais ou menos envolvidas, né, na preparação, entre o elenco, as pessoas que atuam, né, e também entre a produção do evento, as pessoas que verificam as roupas, o cenário, a iluminação, a sonoplastia. Então, todos os jovens, a maioria dos jovens, eles se mobilizam para realizar esse trabalho na paróquia. É um grande espetáculo, Maurício? Sim, é um grande espetáculo. As pessoas esperam muito por esse momento, porque é um momento onde as pessoas se emocionam, onde as pessoas podem viver um pouco dessa história de Jesus. Então é um espetáculo muito esperado durante o ano, a gente se prepara, a gente pensa nos mínimos detalhes, então todas as cenas, nós escolhemos cada ano um tema diferente e trabalhamos em cima desse tema, mas nunca fugindo, né, do que verdadeiramente é a história de Jesus. Com certeza, e essa Via Sacra agora é aberta ao público? Com certeza, a entrada é gratuita, então todo mundo pode ir. Quem quiser levar uma cadeira para ficar mais à vontade, pode levar. O espetáculo ele acontece num palco montado. Então, uma grande estrutura de um palco, som, iluminação. E todas as pessoas são convidadas a prestigiar. Nos últimos anos, nós estamos atendendo um público de 3.000 pessoas, em média. Então, cada vez mais, esse serviço, esse espetáculo, ele vai crescendo e estamos abertos para receber todo o público. E a apresentação única? Sim, apresentação única na Sexta-feira Santa, dia 30, às 20 horas. Tá certo, mas a gente agradece a tua presença, parabeniza pelo trabalho do Grupo de Teatro Shalom. Se você está assistindo a gente, quiser participar, quiser acompanhar esse espetáculo, é nesta Sexta-feira Santa, aí, a partir das 8 da noite, no Júlia Ceferi, bem ao lado da igreja. Mais uma vez, nosso muito obrigada. E agora nós vamos para um breve apoio cultural e o Notícias Pastorais volta já. Voltamos com as notícias da Igreja de Belém. A juventude da paróquia de São Benedito, no bairro do Barreiro, está organizando a 18ª edição do Despertai-vos. O evento será de 19 a 22 de abril. Com o tema Cristãos Leigos, o evento terá missa, adoração, louvor, teatro e espaço para crianças. As atividades ocorrerão na Matriz e no Salão Paroquial, localizado na passagem São Benedito. Essa semana, o grupo de mães que oram pelos filhos viveram um momento especial. Dom Irineu Roman, bispo auxiliar de Belém, celebrou uma missa em ação de graças pelo movimento e abençoou cada uma das participantes. Um grupo que expressa o poder da oração. Juntas, essas mães oram por seus filhos e suas famílias. O movimento, que iniciou em 2011 em Vitória, no Espírito Santo, já se espalhou pelo Brasil. Em Belém, elas estão presentes em várias paróquias e não só pelos filhos, mas para rezar por toda a família. O movimento de mães que oram pelos filhos está crescendo a cada dia mais. E a gente pode ver a ação de Deus, do Espírito Santo de Deus, nas paróquias. Porque a cada encontro que nós temos, em cada grupo, o movimento é divulgado. E o Espírito Santo acende no coração das mãezinhas de divulgar ainda mais o movimento. Uma missa celebrada por Dom Irineu Roman na última quarta-feira, na paróquia de Nossa Senhora de Loreto, abençoou as participantes do movimento. Essa missa foi também para nós orarmos, recebermos essa bênção para irmos ao Congresso Nacional Mães que Oram pelos Filhos na Canção Nova, dia 13 e 14 de abril, mas também para nos fortalecer, né, Sibeli, na caminhada de oração pelos filhos, porque a batalha é muito grande quando oramos pelos filhos, né, e precisamos de sabedoria para educá-los na fé, para trazer Jesus para a vida deles. Em um momento de violência e mazelas sociais, o grupo tem ganhado cada vez mais adeptos. Deus, ele tem as soluções para todos os problemas que se apresentam
na nossa vida. As mães que oram pelos filhos é um movimento que vem justamente numa hora muito necessária de fazer com que haja mais oração na vida das mães, das famílias e dos filhos. E esse movimento não surgiu por acaso, ele veio justamente para dar uma resposta às necessidades da família hoje. Os jovens do Movimento Eucarístico Jovem da Paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Coraci, estão organizando a segunda edição da campanha Jovens Solidários, realizando uma doce Páscoa. A campanha pretende propiciar um momento de acolhida e fraternidade para pessoas em situação de rua. Um jantar no dia 7 de abril, em frente à Igreja de São Sebastião, na Orla de Coraci, vai acolher essas pessoas. Na chegada, os moradores de rua serão acolhidos pelos jovens em um momento de espiritualidade. A campanha da fraternidade deste ano desperta a necessidade de se falar sobre a superação da violência. E após inúmeros casos de violência registrados diariamente na região metropolitana de Belém, a paróquia de São Raimundo Nonato, localizada no bairro do Marizal, realizou uma caminhada pela paz. Entre os paroquianos de São Raimundo Nonato, a caminhada também reuniu pessoas que tiveram a vida marcada pela violência. Foi a 4ª edição que este ano teve como tema com São Raimundo Nonato pela paz e fraternidade na superação da violência. A mobilização fez o apelo pela segurança, pela fraternidade e pela união em prol da paz, independente da religião. A Polícia Militar acompanhou a caminhada e informou que faz ações de policiamento para evitar práticas criminosas e que o bairro do Marizal está reforçado com a atuação de policiais militares. Queremos paz! Queremos paz! E neste clima de Semana Santa, um espetáculo tradicional aqui na Arquidiocese de Belém acontece na paróquia de São José de Queluz. O Aloysio Freitas, ele coordena esse grupo de teatro que encena há 35 anos a Paixão de Cristo. Seu Aloysio, fala pra gente sobre como é para vocês mais um ano trazer esse grande espetáculo para o bairro de Canudos. Bem, vai ser mais um ano prazeroso, né? Onde, apesar das dificuldades, né, a gente sempre está disposto a trabalhar, a enfrentar todas as dificuldades para que possa colocar esse espetáculo na rua. E como é a Paixão de Cristo em Canudos? A Paixão de Cristo em Canudos é um trabalho de evangelização, mas também é um trabalho social e cultural, onde abrange assim um grupo de moradores, adolescentes, jovens que estão, na verdade, que fazem parte do bairro de Canudos, não só de Canudos, mas também Terra Firme, São Brás, até mesmo de outros municípios como Marituba, Ananindeua, pessoas que já conhecem o trabalho e gostam de participar para contribuir da sua maneira, encenando, né, e fazendo com que as pessoas que vão assistir o espetáculo, elas possam entender, possam assim, refletir sobre a sua vida. E como é a mobilização da comunidade? A gente sabe que são milhares de pessoas envolvidas nisso, né? Exatamente. A gente se mobiliza assim 3 meses com antecedência por meio de oficinas, né? Oficina de figurino, de acessório de adereço, construção de cenário e também a oficina de encenação, onde a gente tem uma preparação. E este ano a gente, assim, a escola de teatro da UFPA, né, está dando um grande apoio para a gente, trazendo atores também, dando oficina, contribuindo e tem sido assim, muito importante para a gente essa troca de experiência com eles. E para quem quiser ver a Paixão de Cristo em Canudos, quando é que vai ser? Nós faremos uma pré-estreia dia 28, na quarta-feira, a partir das 19h30, somente com cenas dentro do ginásio da paróquia de Queluz. E terá apenas quem quiser, uma contribuição, né, para assistir, para que possa nos ajudar na manutenção do espetáculo. E no dia 30, que será a apresentação oficial a partir das 18h30. Que vai ser na própria paróquia ou pelas ruas? Exatamente. Sai lá também do ginásio da paróquia de Queluz no dia 30 e também segue com as cenas, com o cortejo, né, de toda a Via Crucis pela rua do bairro de Canudos, onde no final terá assim, uma média de 12 mil pessoas para assistir, né,
Teremos também assim, muitas pessoas envolvidas, não só os vendedores, pessoas que já chegam cedo com essas barracas para colocar, para poder também ter, né, a sua vendinha. E a gente acha isso muito legal porque assim, o lado social, né, da história, a gente trabalha não só a cultura, a parte da religiosidade também. Além de este ano a gente abranger muito o tema da campanha da fraternidade, onde a gente vai fazer esse momento sobre o tema para que possa despertar nas pessoas, né, esse momento tão ruim que a gente está passando de violência, e a gente vai também tentar fazer com que as pessoas possam refletir. Com certeza. A gente vai deixar aqui o convite, então, dia 28, agora, quarta-feira, a partir das 18h30. Não, na quarta-feira é a partir das 19h30, lá no ginásio da paróquia. Aí na sexta-feira, que é a partir das 18h30. Inicia na paróquia e segue pelas ruas de Canudos. Exatamente, no dia 30. No dia 28, que é 19h30, somente na cena da paróquia. Tá certo, senhor Luiz. A gente parabeniza vocês pelo trabalho. Espero aí que todos que estão nos assistindo possam conferir esse espetáculo tão bonito do Grupo Aldeato, lá da paróquia de Queluz. E agora nós vamos para um breve apoio cultural e nós voltamos já. Neste final de semana, os jovens da Paróquia de Nazaré, que abrange os grupos Mojuvena, Sementes da Misericórdia, Juventude Zacariana e Milícia Celeste, participam da primeira espiritualidade de 2018. Com o tema Devolve-me a Alegria da Tua Salvação, o encontro acontece na comunidade Santo Antônio Maria Zacaria, localizada na rua Boa Ventura da Silva, no bairro do Marizal, aqui em Belém. A entrada é franca. E voltando a falar da campanha da fraternidade, este é um tempo importante de provocação e mobilização social. Uma sessão especial na Assembleia Legislativa do Pará reuniu autoridades que discutiram o enfrentamento da violência no estado. Os números alarmantes da violência na capital paraense e a temática da campanha da fraternidade deste ano fizeram com que a Câmara Municipal de Belém realizasse uma sessão especial na manhã de ontem. A importância desse tema, como todos os temas da campanha da fraternidade, surge das próprias relações que se estabeleceram na sociedade. Uma sociedade hoje que parece que está se deixando envolver de tal maneira que destroem o ser humano, né? E parece que a dignidade do ser humano não está mais na centralidade da nossa vida social. Parece que o dinheiro que está tomando conta, os interesses escusos pessoais, as conveniências pessoais. E isso se traduz em relações cada vez mais desgastadas. Belém está entre as capitais do Brasil com o maior índice de assassinatos no país. A cada 100 mil habitantes, Belém registra 64 casos. Em 2017, 1.743 assassinatos foram registrados na capital paraense. Nós temos hoje um número alarmante em Belém, e sendo a terceira cidade mais violenta do Brasil, a 10ª mais violenta do mundo. Mas se fala muito em combater a violência pela própria violência, né? E a gente tenta buscar nesse debate aqui, trazer na luz do Evangelho, trazer a igreja para essa discussão como ela está propondo, mas, como diz o lema, em Cristo somos todos irmãos, e tentar superar esta violência, não pregando mais violência, mas trabalhar com a paz, trabalhar com a educação familiar, educação religiosa, e a gente tentar diminuir a violência tendo esse prisma. A situação da violência no país precisa do apoio conjunto entre diversos órgãos públicos, igreja e a sociedade. A solução é essa integração, esse pensar em conjunto de toda a face da sociedade, senão nós não vamos conseguir uma diminuição da criminalidade de forma eficiente. Se você não cuida da criança, se você não cuida do adolescente, não incute nele valores como a religiosidade, seja ela qual for, né? A questão da honestidade, a questão da família, os limites que se tem que aprender dentro de casa, quando chega na escola, ele não obedece ao professor e quando cresce não vai respeitar a sociedade. A paróquia de Santa Paula Fracinete, em Ananindeua, já está com tudo pronto para a festividade deste ano, que tem como tema: com Santa Paula queremos ser sal da terra e a luz do mundo. A festa será de 10 a 17 de junho e pretende ser um instrumento de motivação evangelizadora para os fiéis durante este ano do laicato.
E nossa última reportagem de hoje é sobre uma missa celebrada essa semana em Florianópolis. A missa foi em ação de graças por Marcelo Câmara, promotor de justiça falecido há 10 anos, vítima de leucemia. O promotor ganhou fama de santidade pela atuação junto aos movimentos eclesiais da paróquia onde morava e também em seu trabalho. A noite também foi marcada pelo lançamento do livro que conta a sua história. Mestre em Direito, professor substituto da Universidade Federal de Santa Catarina, promotor de Justiça do Estado. Mas a vida de Marcelo Câmara passou a ganhar fama depois de sua morte. Não somente pelo lado profissional, mas pela maneira espiritualizada de como enfrentou a descoberta de um linfoma e, posteriormente, uma leucemia. A conversão a Deus, ainda no mundo universitário, durante o retiro espiritual do movimento de Emaús, trouxe força para enfrentar o período da enfermidade. As dificuldades do dia a dia acabavam não trazendo mais grandes problemas para ele, mas tudo era motivo para se unir mais a Deus e a todos a quem Deus ama. O pai testemunhou a conversão do filho. Foi exatamente comigo que ele foi à missa, onde o Monsenhor Bianchini o chamou para fazer o curso de Emaús. Aí que houve a grande transformação na vida do meu filho. A ativa atuação no movimento em sua paróquia e principalmente no trabalho profissional foi exemplo de santidade, especialmente para os colegas de profissão da área de direito. Em função da sua fé, em função da forma com que tratava as pessoas e pregava no que acreditava. Uma atuação serena e firme na prática de uma atividade tão importante, tão relevante quanto essa do Ministério Público. E que deixou para todos nós um exemplo de superação, de desprendimento, de coragem e de amor a Cristo. Alessandra estava entre os centenas de fiéis presentes na missa de ação de graças por Marcelinho, para agradecer pela cura da mãe. O que foi diagnosticado efetivamente como uma metástase no fígado passou de metástase para só uma cicatriz. Então a gente acredita muito, né, que o poder da oração e a intercessão do Marcelo tenha ajudado nesse sentido de que eu e a minha mãe não tivesse essa metástase, né? Marcelo Câmara faleceu numa quinta-feira santa, em março de 2008. 10 anos depois, a dor ainda atinge o físico e a alma da mãe. Às vezes chega até ser uma dor física. Em contrapartida, eu vejo tantos amigos, tantas pessoas que ele tanto amou, até hoje, cultuando, né, a memória dele. Isso me deixa ao mesmo tempo grata, muito feliz. Na missa foi lançado também o livro sobre a história de vida de Marcelo. O testemunho de vida dele tem muito a dizer para os nossos jovens, né, para as nossas famílias, para as nossas autoridades, para os nossos profissionais. Você pode divulgar os eventos do seu movimento, da sua paróquia ou pastoral aqui no Notícias Pastorais. Basta enviar o cartaz para a gente. O nosso WhatsApp é 988023444. Nós vamos aproveitar para acompanhar agora alguns cartazes que vocês enviaram para a gente ao longo da semana. Todo dia 19 de cada mês, a paróquia São José, no bairro do Marizal, em Belém, promove a missa de bênção e restauração das famílias, sempre às 19 horas. A paróquia de Nossa Senhora do Amparo, na Cidade Nova, em Ananindeua, convida todos os membros da paróquia para uma programação intensa para a Semana Santa. Nesta semana, a Catedral de Belém promove um curso de canto litúrgico. Mais informações pelo telefone 2121-3722. A Paróquia de Jesus Ressuscitado começa sua contagem regressiva para a festividade, que começa no próximo dia 1º de abril e vai até o dia 8 de abril. Nos dias 13 a 15, a comunidade Maíra realiza o Retiro Reencontrar. Mais informações pelo telefone 3266-8624. Vamos acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana.
Neste domingo, o bispo auxiliar de Belém, Dom Irineu Romão, participa de missa na Pastoral das Ilhas, às 9 horas. Às 18h30, participa de missa na paróquia de São Benedito. Na segunda-feira, 26 de março, Dom Irineu participa de reunião com o presbitério e com diáconos permanentes na igreja de Santo Alexandre. Na terça-feira, 27, participa de missa às 8 horas pelo aniversário do Ver o Peso. Às 15 horas, atende confissões na Catedral Metropolitana de Belém. Na quarta-feira, Dom Irineu Romão atende confissões a partir das 17 horas na Basílica Santuário de Nazaré. Na quinta-feira, 29 de março, celebra a Missa do Crisma às 9 horas da manhã na Catedral Metropolitana de Belém. Às 19 horas, celebra a Missa da Ceia do Senhor na Paróquia Santo Antônio de Pádua, no Coqueiro. Neste domingo, Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar de Belém, celebra a missa às 9 horas da manhã na comunidade Canaã, em Marituba. Às 15h30, participa de caminhada do setor da juventude. Na segunda-feira, 26 de março, a partir das 8h30, participa de reunião do presbitério da Arquidiocese de Belém com diáconos permanentes. Às 14 horas, visita ao CRF e ao CRM com a pastoral carcerária. Na terça-feira, dia 27 de março, às 17 horas, celebra a missa no seminário. E o Notícias Pastorais vai ficando por aqui. Eu lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!